Vamos que vamos para mais uma, pessoal, diretamente aqui do sempre belíssimo Teatro dos Sonhos, aqui de Old Trafford. Dá uma olhada na maioria dos jogos que rolaram nesse fim de semana aqui na Premier League, começando evidentemente pelo empate aqui em Old Trafford entre Manchester United e Tottenham. Cara, acho que se tem um time que sai com um gosto de que poderia ter sido melhor de acordo com a própria atuação, é o Tottenham, apesar do Manchester United ter tido algumas chances flagrantes, né? Principalmente, acho que a mais fresca na memória é a do último minuto, né? Uma cabeçada sozinho na pequena área do McTominay. Mas quando a gente olha para as estatísticas da partida, por exemplo, o Tottenham chutou teve 16 finalizações contra 9 do Manchester United, 6 no gol contra 2 do Manchester United, 63, quase 4% de posse de bola contra 36% do time do Erik ten Hag. Então, assim, quando você olha para o jogo, a proposta do Tottenham, ela deu mais certo. Isso não quer dizer que eu avalie essa atuação do Manchester United como ruim. Eu acho que foi um bom jogo de futebol, um jogo que foi piorando com o passar dos minutos, especialmente no segundo tempo, né? Acho que as equipes foram perdendo perna, perdendo intensidade, perdendo organização, muitos passes errados, mas o primeiro tempo e o começo do segundo tempo foram muito bons, assim. A qualidade do jogo foi muito interessante e duas propostas diferentes. É por isso que eu tento não me prender tanto às estatísticas para avaliar a atuação dos dois times, porque eu sinto que o Tottenham teria mais posse de bola de qualquer jeito, porque essa é uma proposta contra outra do Ten Hag que claramente estava obcecado em contra-ataques de maneira muito veloz, passando principalmente pelo Bruno Fernandes, que se eu conseguisse acessar essa estatística, eu não consegui, eu apostaria que o número de passes longos dele na partida de hoje foi de maneira absurda, muito maior do que de passes curtos. Ele pegava a bola e já olhava para quem pifar. E deu muito certo no primeiro gol do Manchester United no jogo. Um gol muito bem construído, né? Os dois gols foram muito bonitos, o primeiro acho que foi especialmente muito bonito. O gol mais bonito da partida toda, que é um contra-ataque que começa com a sagacidade do Onana, que agora se despede para finalmente se juntar à Copa Africana de Nações. Ele consegue perceber o Garnacho num contra-ataque perto dele, acelera a jogada, o Garnacho passa para o Bruno, que acha um belíssimo passe para o Marcus Rashford, que se enrola um pouco com a bola, demora muito para tomar a decisão, e aí o Højlund meio que rouba, entre aspas, a sobra do Rashford e fuzila para o gol, estufando as redes de Old Trafford logo com 3 minutos de jogo, se não me engano, enfim. E aí o Manchester United, até o gol de empate, né, o primeiro empate do Tottenham, estava jogando bem. O Mainoo bem no meio campo, com o Eriksen, com o Fernandes, o Wan-Bissaka, Dalot. Aqueles 20 minutos ali foram muito interessantes, acho que os melhores, inclusive, do Manchester United na partida. Só que o Tottenham conseguia assustar na bola aérea, né? A bola aérea do Tottenham foi uma arma muito interessante, ao mesmo tempo em que a bola aérea do Manchester United defensiva foi uma vulnerabilidade muito grande, especialmente em lances de escanteio. Foi por meio de bola aérea que o Tottenham quase marcou em 2 oportunidades. A primeira é uma cabeçada do Werner, que o Evans tira. Acho que o Onana não chegaria, mas não tenho certeza. A segunda, sim, que foi no escanteio gerado por essa salvada aí do Evans, que o Romero, não é o Romero, não lembro quem cabeceou, mas o Dalot tirou em cima da linha, e essa sim certamente entraria se não fosse lateral português. Então o Tottenham já tinha assustado e aí finalmente consegue, com um ótimo cruzamento do Pedro Porro e a cabeçada do Richarlison para empatar. Aí eu vou entrar um pouquinho nesse gol para trazer uns dados que eu acho importantes aqui. A 7ª assistência do Pedro Porro nessa Premier League, junto com o Trippier, é o defensor com mais assistências. O Arnold, por exemplo, que geralmente lidera essas estatísticas, está com 3, menos da metade do que o Porro. E o Robertson está machucado, também é outro que costuma estar por ali. E o Richarlison marca o 6º gol dele nas últimas 6 partidas dentro da Premier League. Cara, esse número ele é muito
muito importante quando comparado principalmente ao histórico anterior dentro dessa passagem dele no Tottenham, né? Porque são 6 em 6 e antes eram 2 gols em 39 jogos com a camisa dos Spurs na Premier League. Ou seja, o triplo de gols em 1/6 dos jogos. É uma arrancada muito bonita, especialmente a gente que sabe bem o que o Richarlison passou. Ele fez questão de dividir as questões com a saúde mental dele, e eu acho importante a gente reconhecer o quanto que a terapia e o acompanhamento psicológico estão fazendo bem para o Richarlison, e ao mesmo tempo não entrar na associação direta, que eu acho perigosa, entre a terapia está fazendo bem porque ele está fazendo gol. O gol é uma consequência. Eu acho que o importante é ele voltar a sorrir, ele jogar mais leve, é ele entregar atuações num nível melhor do que ele vinha entregando, né? Então, assim, eu acho que o gol é uma consequência, é uma ótima consequência. Que bom que o gol está vindo, porque deixa isso ainda mais flagrante, né? E traz essas informações e essas percepções para as manchetes, mas eu não faço relação direta, porque a bola, ela entrar ou não pode determinar o sucesso da terapia do Richarlison, né? Enfim, já falei aqui diversas vezes, atenção à saúde mental. Eu faço terapia semanalmente, já tem mais de 4 anos, e é algo que eu valorizo muito. Seguindo aqui com o roteiro do jogo, 2-1 para o Manchester United, já ali na parte final do segundo tempo, quando o United começou a dominar um pouco mais algumas ações, não digo em termos de posse, mas era mais agudo e conseguia agredir um pouco mais os Spurs. A gente teve um gol do Rashford, que é outro que traz uma estatística interessante. O Rashford, que marca o segundo gol dele nos últimos 3 jogos, está voltando a ser protagonista, apesar de ainda muito errático. Ele perde e erra em um bom número de jogadas hoje, mas eu acho a atuação dele boa, porque é melhor do que a primeira parte da temporada, que seja uma recuperação do Marcos, porque a gente sabe o quanto que ele pode ser importante, pode ser protagonista nesse Manchester United. Ainda falta o produto final ser um pouco mais polido, mas dá para ver que ele está com um pouco mais de confiança. Pelo menos hoje, enfim, hoje eu tive boas impressões do Rashford. E ele não marcava neste estádio, cara, desde maio, desde um gol contra o Chelsea, que o Rashford não balançava as redes em frente à própria torcida. E foi numa tabela interessante com o Højlund, que sai com 1 gol e 1 assistência. Eu já cansei de falar aqui o quanto que eu gosto do Rasmus Højlund, e hoje foi uma partida muito interessante dele. É um cara que ele às vezes faz muito com pouco, e eu estou torcendo para que ele tenha mais chances, mais oportunidades, mais bolas para poder produzir ainda mais com a camisa do Manchester United. Enfim, assim como o Richarlison é outro que por um tempo virou motivo de piada pela seca na Premier League, mas no caso do Højlund você via que a atuação não era ruim. Às vezes sim, mas no geral não. Então fico feliz que ele esteja conseguindo converter, transformar boas atuações e ainda melhores em gols e assistências e tal. No começo do segundo tempo, não deu nem tempo direito das pessoas voltarem do bar, do banheiro e tal. O Tottenham empatou pela segunda e última vez na partida para fechar o placar. Gol do Bentancur, que foi muito bem. Daqui a pouco eu vou entrar aqui nas minhas percepções das duas equipes e atuações individuais. Um gol em que a defesa do Manchester United dá muito espaço e acompanha com muito pouca velocidade, né? O Evans especialmente foi mal naquele lance. Assistência do Timo Werner. Na estreia com a camisa dos Spurs, ele consegue ser determinante para o resultado da partida e dar uma assistência para o Bentancur. No fim das contas, cara, quando você olha para a lista de desfalques dos dois times, que tiveram boas notícias hoje de jogadores retornando, o Manchester United, por exemplo, teve o retorno do Eriksen direto para o time titular, que estava fora desde o fim de dezembro, doente. Também não jogava desde o dia 30 de dezembro contra o Forest o Antony, por conta de uma lesão na coxa, e entrou durante o segundo tempo, assim como o Lisandro Martinez, que finalmente, depois da cirurgia no pé, afastado desde setembro, ele veio para completar apenas o 7º jogo dele na temporada. O Casemiro,
finalmente voltou para a lista de relacionados, lesão muscular, coisa rara na carreira do Casemiro, não joga desde novembro, ainda não voltou a jogar, mas pelo menos voltou para o banco de reservas. O Tottenham teve o retorno da zaga titular, enfim, né, que não atuava juntos desde novembro, quando o Van de Ven se machucou, uma lesão muscular, e depois o Romero se machucou em dezembro, também uma questão muscular. Os dois voltaram hoje direto para os 11 iniciais. A má notícia ficou por conta do Kulusevski, mas aparentemente é só doença, não é uma questão muscular, sei lá, não é uma torção, nada demais. E tivemos os dois reforços entrando em campo, o Werner como titular, o ataque do Tottenham, portanto, ficou com o Werner na esquerda, o Brennan Johnson na direita, que foi mal, e o Richarlison como 9, que aproveitou o pouco que teve. O Richarlison não teve uma porção de chances para aproveitar, mas o trabalho dele sem bola foi muito importante para atrapalhar a construção de jogo do Manchester United. E no meio-campo, por conta das ausências do Sarr e do Bissouma, que estão na Copa Africana de Nações, o Ante teve que se virar com o que tem. O Maatsen ainda não voltou de lesão, infelizmente, e aí a gente teve um meio-campo formado pelo Højbjerg, um pouco mais recuado. Não gostei da atuação do Højbjerg, é um cara que tinha me dado muito boas impressões inicialmente, mas já faz um tempo que eu estou meio que abandonando o barco Højbjerg, mesmo como opção. O Skip foi bem, inclusive ele deu uma fatiada no fim do primeiro tempo que foi linda para o Timo Werner perder uma chance. A finalização realmente não é o forte do alemão. E o Bentancur mais como esse 10 móvel, né? Ele voltava aí, ele ficava, não chegava a ser um box-to-box, mas ele voltava até a linha central, iria para entrar na área, tanto é que faz o segundo gol dos Spurs. Eu gostei da atuação do Bentancur. Já elogiei aqui a atuação do Skip, do lado do Tottenham, né? Gostei do Pedro Porro, faz uma boa Premier League, né? No geral, o lateral português. O Van de Ven, ele me chama cada vez mais a atenção, assim. Eu gosto do Romero, mas eu vejo um zagueiro que tem outras qualidades que me cativam menos do que a técnica. A técnica do Van de Ven é diferenciada. Gosto muito desse garoto, estou muito feliz que ele voltou. E o Dogue também na esquerda, achei que fez uma boa atuação, é um dos principais laterais dessa Premier League. Do lado do Manchester United, gostei do Højlund, já falei aqui, gostei do Rashford, também já falei. Bruno errou alguns lances, mas eu acho que ele traz passes decisivos e ele foi importante em muitos momentos dessa transição rápida do Manchester United. O Wan-Bissaka, mesmo improvisado na esquerda, achei que foi melhor que o Dalot na direita. Ele marcando é um negócio impressionante, peca às vezes no passe e na criação ofensiva, né, a característica dele, mas ele hoje fez um bom trabalho ali. A má atuação do Brennan Johnson também é porque ele teve que encarar o Wan-Bissaka, que é um carrapato, meu irmão. Poucos jogadores marcam tão bem quanto o Wan-Bissaka, tá? Poucos laterais. Então, assim, no fim das contas, repito, eu acho que para o Tottenham tão desfalcado, sem jogadores tão importantes, né? O Son é outro dessa lista imensa do meio para frente. Por mais que o Manchester United também convive com muitas lesões, os principais jogadores estavam ou em campo ou no banco de reservas. O Tottenham não. Então, para o Tottenham, fica um gosto de jogamos bem, mas poderíamos ter vencido esse Manchester United, ainda mais se estivéssemos com quem a gente não tem. Opinião polêmica, hein? Eu não achei pênalti no Garnacho. Eu não acharia um absurdo marcar esse pênalti, tá? Eu tô quase que 60-40 para não e 40 para sim. Eu fico do lado não, porque eu acho que é um pênalti de câmera lenta. O Van de Ven, ele puxa o Garnacho. Eu sei que ele puxa, mas eu acho que ele puxa o suficiente para o Garnacho se jogar daquela maneira. Eu não acho que foi uma falta, portanto. Mas eu entendo quem marcasse, porque o puxão existe. Mas é aquele tipo de puxão que se marcar todos, eu acho que complica. O ponto para mim é um pênalti do árbitro de campo. Eu entendo o VAR não intervir. Nem para o sim, nem para o não. Se o árbitro tivesse dado, eu acho também que não seria um absurdo, um erro óbvio, né? Como diz a regra do VAR, da utilização do VAR. Então eu entendo o VAR não interferir, mesmo no que aconteceu. O meu problema é que
pouco tempo depois, o árbitro ainda no primeiro tempo, não, já no segundo, na verdade, ele marca uma falta do Eriksen no Richarlison que é não só igual, como de uma intensidade ainda menor. E ele marca a falta, que o Richarlison se joga flagrantemente. O Eriksen dá uma puxadinha, mas não é nada demais. Então, assim, quando ele marca essa falta porque foi fora da área, falta critério. E isso é o ponto que mais me irrita em arbitragem, que é a falta de critério. E a arbitragem da Premier League é uma arbitragem média ruim. Isso é um fato. Vamos lá, passando rapidamente para alguns pontos aqui. O Sir Jim Ratcliffe esteve presente pela primeira vez desde que adquiriu 25% do Manchester United, um dos donos, né? O novo dono do futebol do Manchester United, ainda pendente da aprovação da Premier League, que deve chegar até metade de fevereiro, de acordo com o próprio, que teve um encontro rápido de 10 minutos com a imprensa antes do apito inicial. E, em paralelo, o empréstimo do Sancho para o Borussia Dortmund já resultou em assistência na reestreia dele com a camisa do time alemão. Foi contra o lanterna da Bundesliga, tudo bem, o Darmstadt, mas o Sancho entrou no segundo tempo e já deu uma assistência. É um cara que sai como um dos piores custos-benefício dos últimos anos aqui em Old Trafford, né? Gente, foram 2 anos e meio, não foram 6 meses. E 2 anos e meio de muito pouco. Antes mesmo do Sancho, primeiro, ter sido liberado pelo clube de maneira muito, muito importante para cuidar da saúde mental, que já falei aqui o quanto que eu entendo a importância disso. E antes mesmo de entrar publicamente numa briga com o Ten Hag, o Sancho já era um jogador muito pouco eficiente. Os números, eles são, para mim, mais uma ilustração do que o que mais me chama a atenção, porque são 82 jogos, 12 gols e 6 assistências. É muito pouco, mas acho que para além disso, era um jogador ineficiente e problemático. Mas é bom vê-lo sorrindo mais uma vez, né? Espero que ele consiga reencontrar não só a alegria, como o bom futebol no Borussia Dortmund. E, numa dessas ironias da vida, ele está de volta à Liga dos Campeões, né? O Dortmund está nas oitavas de final, o Manchester United não está. Passando para o jogo de Kevin De Bruyne, Manchester City 3, Newcastle 2. Fora de casa, o Manchester City consegue vencer a equipe do técnico Eddie Howe num placar que, no fim das contas, pelo bem de um futebol, pelo bem de gostar de ver no placar o resultado do que foi o jogo, foi importante essa vitória do Manchester City, porque jogou muito mais bola do que o Newcastle. Muito mais bola do que o Newcastle. O Newcastle teve as suas chances, o Newcastle conseguiu agredir o Manchester City no comecinho do jogo e depois, mais para o fim do primeiro tempo. Mas quando você olha para o geral, é um jogo em que o Manchester City poderia ter saído com uma vitória bem mais tranquila do que esse 3-2, né? Mas a grande manchete não tem outra, repito, é o Kevin De Bruyne, que é um jogador genial. Genial. Esse adjetivo tem que ser usado com muito cuidado. E no caso do Kevin De Bruyne é merecidíssimo, cara. É um craque da bola. É genial. O que ele faz é algo muito fora da curva. E é importante ser lembrado disso depois de quase 5 meses nos privando de ver esse cara jogar bola, né? Infelizmente perdemos 5 meses, mas já ganhamos 2 assistências e um gol em pouco mais de 60 minutos de futebol desde que ele voltou, sempre saindo do banco de reservas. O que foi aquela assistência para o Oscar Bob? O que foi a finalização do Oscar Bob? Mais um moleque interessante que o Manchester City traz, descobre aí, enfim, o De Bruyne, que está acostumado já a dar assistências para noruegueses, para um norueguês específico, agora dá para outro essa assistência, que é uma coisa obscena, cara, obscena, um negócio absurdo, assim. E é uma pena do ponto de vista brasileiro que a assistência do fim de semana não tenha sido a do Bruno Guimarães, né? Que foi um negócio de louco, assim.
Não acho que foi tão bonita quanto a do De Bruyne, e só o De Bruyne para conseguir dar uma assistência ainda mais bonita do que aquela do Bruno Guimarães, que teria sido um protagonista caso o De Bruyne não tivesse disponível para esse Manchester City. O Bruno Guimarães foi muito bem sem bola e teve nessa assistência o momento de mago dele na partida, que é sem nem olhar, né? Só de sentir, só de perceber, de ter inteligência, de ter velocidade, e colocou o Isaac na cara do gol para fazer o empate do Newcastle. Linda assistência do Bruno, cara. Um detalhe que eu vi numa entrevista pós-jogo do De Bruyne para uma TV belga, ele explicando o gol dele, né? Que é um gol que ele entra na entrada da área, o Schär está na frente dele tentando bloquear o que o De Bruyne decide fazer, e ele dá um toque quase de bico, né? Ali entre as pernas do Schär, um toque de sinuca para fazer o gol do empate do Manchester City, o 2-2, e ele explica que, como o Julian Álvares puxou o Burn, se eu não me engano, ele quis chutar entre as pernas do Schär, porque ele já sabia que o Schär abriria as pernas para ampliar o próprio corpo, achando que o De Bruyne fosse passar a bola para o Julian Álvares. É engraçado você ver como que esses caras conseguem raciocinar. E a inteligência futebolística do De Bruyne é um negócio... Que bom que ele consegue colocar em palavras para a gente entender um pouquinho. E aí, cara, para justificar o que eu falei antes, né? 72% de posse do City, 27 chutes a 12, chances desperdiçadas. Deu certo o que o Guardiola pensou, né? De espetar Vardiol e o Walker ao mesmo tempo nas pontas, colocar por dentro como é que é, rapaz? O Jeremy Doku, né? Colocar por dentro o Foden, o Bernardo, o Julian Álvares, enfim. Isso criou opções para o Manchester City achar espaços que, entre aspas, não existiam, né, durante a partida. Então foi algo interessante ver o Rodri e o Kovacic muito próximos no meio-campo. Aliás, o Rodri, daqui a pouco eu falo dele, mas que partida também. Mas é isso, o Newcastle também teve os seus momentos e teve seus gols perdidos, inclusive, né? O Ortega, que entrou na vaga do Ederson, que saiu com uma lesão feia, né? Não é uma lesão, é um corte na coxa, porque a chuteira do Walker entrou na coxa do Ederson, a trava da chuteira, então deixou um buraco na coxa do Ederson no começo do jogo. Ele saiu, entrou o Ortega, que foi um cara importante para evitar algumas chances do Isaac na partida. O Isaac que faz um belíssimo gol naquele passe do Bruno Guimarães, em cima do Walker, assim como o segundo gol do Newcastle, o gol do Anthony Gordon, em cima do Kyle Walker, que não vive uma boa fase, nem nos campos e nem dentro de casa. Quem sabe, sabe. O Isaac tem 5 gols nos últimos 4 jogos, hein? 5 gols nos últimos 4 jogos, 14 na temporada, está a 3 de igualar o recorde pessoal na própria carreira, quando ele fez 17 pela Real Sociedad, na temporada 20 e 21. Outra partidaça do Rodri, já falei aqui, que está invicto com a camisa do Manchester City há 50 jogos. Nesse período, são 39 vitórias e 11 empates. A última derrota do Rodri em campo com o City foi contra o Tottenham, em fevereiro. Ou seja, desde fevereiro de 2023, o City só perde quando o Rodri não está. E quando o Rodri está, o City não perde. É um negócio chocante, é um dado muito grande. Aliás, o próximo adversário do Manchester City é o próprio Tottenham, né? As duas equipes descansam agora por um tempo, o City vai para Abu Dhabi. No dia 26, as duas equipes se enfrentam pela Copa da Inglaterra. Eu falei rapidamente do Haaland, aqui citei quando fui falar do Bob. Ele teve uma recaída na recuperação da fissura no pé. O Guardiola agora está falando fim de fevereiro para ele, fim de janeiro, talvez começo de fevereiro, para ele estar pronto. Vamos torcer para que isso aconteça. Eu vou mostrar a tabela mais tarde, mais para o fim do vídeo, daqui a pouco, né? Já falei dos 2 jogos que eu vou falar mais, porque foram os 2 jogos que eu de fato me debrucei e assisti nesse fim de semana, mas temos um novo vice-líder na Premier League
E esse Manchester City, com o De Bruyne voltando e com o Haaland ainda para voltar, ele deve assustar os adversários, porque pode melhorar ainda mais. Eu falei que o City vai para Abu Dhabi. O Bahia, que está aqui em Manchester, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre as minhas interações, a minha perspectiva dessa vinda do Bahia para Manchester, que está sendo um barato, está sendo muito legal. Vou fazer um vídeo na terça-feira sobre isso aqui no canal. O Bahia, ele se muda, ele estava a delegação num hotel no centro da cidade, quase toda a delegação agora vai para o CT do Manchester City, que tem, claro, um serviço de hospedagem dentro desse enorme CT. Agora que o City vai para Abu Dhabi, tem espaço para o Bahia ficar lá, e aí eles vão ficar até o dia 21, se não me engano, no domingo. O Bahia volta para o verão de Salvador e deixa essa temperatura sub-zero. Enquanto o Bahia se prepara para se mudar para o CT do City, o Rogério Ceni, hoje no dia de folga, o único dia de folga de toda a pré-temporada do Bahia aqui em Manchester, o Rogério ele foi para o Goodison Park assistir a partida do Everton contra o Aston Villa. Infelizmente não viu gols. Aliás, foi o primeiro 0-0 da carreira do Unai Emery dentro da Premier League. Em 97 jogos, ele agora consegue. Ele agora acaba tendo o primeiro 0-0. Antes a média era de 3 gols por jogo. Não do Aston Villa, né? Gols dos dois times envolvidos. Tanto o Villa quanto o Arsenal, que foram as duas equipes que o Emery treinou nessa Premier League. Foi um jogo em que o Aston Villa foi muito melhor no primeiro tempo e criou ali uma blitz em certos momentos para cima do Everton, mas o Everton cresceu no segundo tempo e trouxe o jogo mais para o próprio campo, no sentido de ser mais uma batalha, ser um jogo um pouco mais parado, um pouco mais brigado, e isso é melhor para o Everton do que para o Aston Villa. Só que o Everton teve a chance mais clara de toda a partida, que foi com o Calvert-Lewin no primeiro tempo. Ele sai cara a cara com o Dibu Martinez, que faz uma bela defesa. O Lewin perde o gol, tá? Ele perde o gol. Mas o Dibu, ele abre a perna, faz uma tesoura, cara, que ele consegue fazer uma defesa que poucos goleiros fariam naquela situação. Mas para mim a defesa mais absurda é na sequência desse lance, que eu não lembro quem cabeceia, a bola vai numa área muito próxima do corpo dele no chão, e ele consegue ter o reflexo e a velocidade para alcançar essa bola. Essa defesa para mim foi um negócio de cinema. A primeira você pode botar um bom pedaço na conta do Calvert-Lewin, a segunda não. A segunda é toda do Dibu Martinez, e do absurdo que ele demonstra ser quando ele apronta uma dessas. Só que o Pickford também foi muito bem, né? No primeiro tempo especialmente ele conseguiu parar as chances principais do Aston Villa, que depois chegou e viu primeiro o Mykolenko e depois o Coleman salvarem bolas que entrariam, salvarem já sem o Pickford na jogada, já sem goleiro. E a gente teve 2 gols anulados, né? O primeiro, uma demora absurda do VAR, estava quase que claramente impedido, né? Mesmo sem as linhas, o gol do Moreno. Antes do início da jogada havia um impedimento ali que depois foi identificado, uma demora desnecessária do VAR. Poderia ter até achado uma falta no Dani Uma, né? Que foi meio que arrastado naquele lance ali para quase deixar o jogador do Villa, que eu não me lembro o nome, lá perto da bandeira de escanteio, em posição legal. E teve o gol bem anulado do Courret, do Everton, no segundo tempo. Mas eu quero trazer o passo à frente, acho que foi do Konsa, que deixa o do Courret impedido. É um risco grande, né? Você jogar com essa linha tão alta, como adora fazer o Aston Villa, como adora fazer o City, o Tottenham, enfim. Mas eu acho lindo quando você vê um zagueiro, uma linha alta bem feita, e o zagueiro dando aquele passo na hora certa para deixar o jogador impedido. E busca o replay desse, que você vai ver o Konsa fazendo isso de uma maneira elegante, muito bonita. Enfim, é uma beleza poucas vezes percebida, acredito eu. Passando rapidamente para a vitória do Chelsea para cima do Fulham, um Chelsea um pouco melhor, né? Eu não consegui ver o jogo todo, mas depois me inteirei. O Chelsea, que teve mais uma vez no Cole Palmer o protagonista da partida, faz o gol de pênalti e é o melhor em campo, mas também gostei do Colwill, conseguiu entregar uma boa atuação. O Enzo Fernandes conseguindo ser mais perigoso, conseguindo
organizar um pouco mais os ataques do Chelsea e sendo, por vezes, o protagonista com a bola da equipe. O Petrovic, muito bem quando exigido, né? O goleiro reserva do Sanches, que agora está machucado. O Petrovic vai ser o titular pelos próximos meses, enquanto o Sanches já acredito que vai ficar um tempo parado. Mas tenho minhas dúvidas, hein? Se não dá para a gente vislumbrar uma briga pela posição de titular, dadas as atuações do Petrovic. Vamos dar tempo. Tempo ao tempo, mas gostei do que vi. Quase um golaço do Gallagher, hein? No finalzinho, cara, ele dá um tapa de trivela, a bola estampa a trave. Era para ser um gol para entrar para os mais bonitos dessa temporada da Premier League, porque o chute é muito bonito de primeira e de trivela, uma pena que a bola não entrou. E o Andreas Pereira, que poderia ter saído com mais uma assistência se não fosse o Raul Jiménez perdendo uma boa chance de finalização para boa defesa de uma das tantas do Petrovic nessa partida. O pênalti para cima do Sterling, ele exagera na queda, mas é tão pênalti quanto o que eu também achei que foi pênalti do Bruno Fernandes contra o Wigan, né? Tem o toque ali, cara. E esse toque eu não acho que é um toque de câmera lenta, é um toque na corrida, é um toque que atrapalha. Tanto é que, se não me engano, o zagueiro do Fulham nem reclamou. Boas notícias para o Chelsea, os retornos do Chilwell e do Chukwuemeka, que entraram no segundo tempo, que fiquem saudáveis, portanto. Então, rapaziada, vamos dar uma olhada no top 10 dessa Premier League, porque foi só nas 10 primeiras colocações que a gente teve alteração de posições. O City igualando-se ao Liverpool em número de jogos, 20 para cada um, 2 pontos atrás do Liverpool, 43 pontos para o City, os mesmos 43 do Aston Villa, que caiu agora para a terceira colocação, com um jogo a mais do que o City, o Liverpool, o Arsenal, enfim. O Tottenham se mantém na quinta colocação agora com 21 jogos e 40 pontos. O Manchester United, ele sobe para a sétima colocação com um jogo a mais do que o Brighton, 32 pontos. O Chelsea sobe para a nona colocação, aí sim com o mesmo número de jogos do Newcastle, que perdeu para o City, o Chelsea com 31 pontos e o Newcastle com 29. É isso, o próximo vídeo aqui no canal, se eu não me engano, vai ser esse sobre o Bahia. E vai ter uma entrevista exclusiva, especial, com o representante do Bahia, se tudo der certo, na própria terça-feira. Até lá, tchau, tchau.